A paz do Senhor Jesus Cristo continua sendo o PAC melhorando a cada dia. Estamos aqui para dar continuidade a esse seminário Anatomia da Vida Espiritual. Olha, já quero pedir para você curtir, se inscrever, para você compartilhar. Não esqueça de dar o likezinho, que é muito importante para a gente, tá? O YouTube entende que isso aqui faz bem para a vida das pessoas. Então, hoje nós vamos continuar com a nossa aula, a fonte, né? A fonte está escrito aqui no livro de Salmos, Salmo capítulo 36, deixa eu achar aqui, 36, 9, 10, 36, 9, 10, se você tem uma Bíblia, pega ela aí. Diz assim, porque contigo estão os mananciais da vida, na tua luz veremos a luz. Vou repetir aqui, porque contigo estão os mananciais da vida, e na tua luz nós veremos a luz. Estende a tua graça sobre aqueles que te conhecem, e a tua justiça ao reto de coração. Glória a Deus. Então, meus irmãos, dando continuidade a esse estudo aí, que tem feito bem para muita gente, pessoas nos ligando, pessoas agradecendo até agora de tudo que tem ouvido. E nós não vamos parar por aqui, nós temos muito mais coisas. A Escola Teológica Filho de Deus tem muito mais coisas, outros cursos que pode trazer benfeitoria para a sua vida espiritual, tá bom? Então, acabando esse aqui, nós já temos projeto para estar continuando com esse canal, trazendo enriquecimento, conhecimento para a sua vida espiritual. Então, não se esqueça de se inscrever no canal, não se esqueça de o sininho que tem do lado aí, você deixa ele ativado para todas as mensagens, todos os vídeos que for gravado aqui, você ser o primeiro a estar recebendo, ok? Então vamos lá para a nossa imagem aí. Eu quero que o pastor David vai projetar a imagem aí, você vai ver a fonte, o salmo que nós acabamos de ler, e aqui tem o Espírito. A fonte de todo cristão é o Espírito Santo, né? O Espírito de Deus, é aquilo que João Batista ele falou, né? Eu batizo com água, mas aquele que vem após mim, esse batizará com fogo. Mateus capítulo 3, 11, ele diz, eu em verdade vos batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem quem é mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Então, perceba aqui, o Espírito Santo, essa luz, essa fonte, essa usina, vamos dizer assim, de energia, é o Espírito Santo que que esteve lá na criação, trazendo também inspiração, né, para o nosso Criador. Então, essa fonte foi jorrando, e aí na imagem você vê aí o desenho, tipo um raio, né? O raio descendo para a alma humana. Quando o homem estava deitado lá, essa fonte jorrou, como nós falamos lá nas vértebras, né? Nas vértebras, você sabe que passa por ali a espinha dorsal, aonde passa a medula, né? Entendeu? Que é a sustentação, é a vida do ser humano, a medula, né? Então, esse raio, esse fogo, essa energia vem do alto da cabeça, do cérebro, né, que é a nossa alma, é o intelecto, né, vem da nossa mente e vai até os pés, que é o corpo, aqui embaixo, que você vê aí, que é o círculo azul, tá vendo o corpo?
E a alma, e dentro dessa alma tem um coração. E dentro desse coração tem que habitar o espírito, que é essa lâmpadazinha aí que você vê piscando. Aleluia. Então, essa alma tem que ter ânimo, ela é animada, entendeu? Pelo Espírito Santo, pelo fogo. Então, o fogo do Espírito Santo que João disse, né? Iria batizar todos aqueles que estão com Deus, como a aula do pastor David aí que vocês acompanharam. Esses dias a gente teve alguns compromissos e o pastor David já adiantou essas aulas, que eram as aulas futuras, né? Mas ele domina muito bem. Então, ele estava falando ali sobre o coração, o altar, né? Onde bomba o sangue, e estava falando também do pulmão, né? O pulmão que é a árvore da vida. Então você vê que ali está em vermelho também, que é o Espírito Santo. Esse batismo com fogo é o que nos capacita, é o que nos dá capacidade para falarmos em público, né, do amor de Deus. E o Espírito Santo é que nos capacita. Quando nós somos batizados com esse fogo, então esse fogo, ele tira o medo, ele tira a vergonha, esse fogo, ele tira os sentimentos do coração. Tá entendendo agora? Porque a luzinha está dentro do coração. Não, a gente não pode viver dentro da igreja ou ser um crente que não venha ter esse raio dentro de nós. Entendeu? Que não venha estar dentro do nosso metabolismo. Entendeu? Esse raio do Espírito Santo é o que vai tirar o medo, que vai nos transformar, né? Que vai nos dar essa adrenalina, né? Cheia de unção, de falar da salvação, de falar do plano da salvação de Deus. Essa adrenalina do Espírito Santo vai tirar o nosso medo, e aí a gente passa a ser usado, né? Passa a ser usado, e usado com intrepidez. Por quê, pastor? Porque a pessoa com medo, ela não tem ousadia. A pessoa que tem medo, ela é tímida, ela não tem intrepidez, ela não consegue falar em público, ela não consegue revelar aquilo que Deus precisa revelar, né? Aí do seu lado esquerdo, tá vendo? No círculo da alma, você vê que tem a consciência, né? O hábito conservador. Então, são aquelas pessoas que ela vive nessa consciência conservadora, né? Deus não consegue transformar essa pessoa, esta unção que vem dentro de nós e passa a nos dar a coragem, né? Que vai passando, como o pastor David falou, essa árvore que está junto ao rio da água da vida, tá vendo? Ao rio da água da vida. Então, esse batismo com fogo é uma unção para você se comunicar, para você comunicar que você jamais comunicaria se você não tiver esse batismo com fogo, de forma, como é que eu posso falar aqui, de uma forma ousada, entendeu? Com intrepidez. Então, esse batismo com fogo traz isso. Batismo com fogo muda o caráter da pessoa, muda o caráter, muda a inteligência explícita dela, entendeu? Ela passa a ter, ela só não depende do tempo, né? Ela não fica na dependência. Por exemplo, existe aí muitos lugares que há tempo, o pastor David está aqui conosco na sala, né? E nós estamos melhorando o estudo que a gente já estamos, falta luz aqui,
esse dia aí, quando passar essa paralisação aí, nós vamos atrás de outras luzes para melhorar aqui, entendeu? Mas, pastor David, existem pessoas que ela fica no tempo do homem. Por exemplo, há tempo de batizar, né? Não, tem que ter um tempo para batizar, há um tempo para cear, há um tempo para você ser um obreiro, então há tempo, um monte de tempo. Então, esse tempo aí, quando o Espírito Santo entra dentro de nós, quando nós somos batizados com fogo, ele começa a te usar com intrepidez e ousadia, e aí você vai realizar a obra de Deus, aquilo que Deus tem projetado, planejado para o teu ministério. Sem o fogo, sem esse fogo, a gente chegaria lá na aula do pastor David, né? Sem esse fogo, a gente não tinha como, né, o altar ser cheio do Espírito Santo, essa árvore, né, dar fruto. Sem o fogo de Deus não tem como dar fruto. Então, depende da intelectualidade, nós dependemos da intelectualidade para buscar a lógica, a logística, podemos falar assim, do céu. Por quê? Quando nós dependemos da intelectualidade do Espírito Santo, então ele vai armazenando nesta alma, na tua alma, né? Vai fazendo a logística dentro de você daquilo que Deus ele quer realizar, entendeu? Então, muita gente, muitas pessoas não têm a linguagem do céu dentro de si porque falta, pastor David, o batismo com o Espírito Santo, né? Dentro dele está acumulado as coisas da alma, o intelecto, vai acumulando dia após dias, mês após mês, anos após anos, vai acumulando, e aí não tem lugar para a intelectualidade do Espírito Santo dentro de nós. Então, nunca nós tivemos, nunca se viu o batismo com o Espírito Santo, o batismo com fogo, né, ser igual o batismo com o Espírito Santo. O pastor, ele batiza com a água, o pastor, como Pedro, né, Pedro, os apóstolos, pastor David, eles batizavam, eles chegavam nas igrejas e colocava a mão nas pessoas, batizava com o Espírito Santo. Mas o pastor pode até fazer isso, batizar você com o Espírito Santo, mas o batismo com fogo, ou seja, o selo, somente acontece nessa entrega total, quando a mesma inspiração da criação, do racional, a inspiração aconteceu espontaneamente, vai acontecendo na sua vida, então você vai mudando a tua consciência, você passa a ter inteligência, você passa a ter dependência de Deus e a intelectualidade, e dentro de você tem essa logística, então aí você passa a ser a crente animado, tá vendo aí o que está embaixo do coração assim? O que está escrito aí, você passa a ter ânimo, porque esse batismo não é o batismo da água do João Batista, não é o batismo que o pastor pode até batizar, alguém cheia de Deus pode botar a mão em você e você ser cheia do Espírito Santo, ser batizado com o Espírito Santo, mas esse batismo, ele é totalmente do céu. Então, muitos estão confundindo, achando que o batismo com o Espírito Santo é o batismo com fogo. E não é. Por quê, pastor? Porque tem muita gente que diz que foi batizada com o Espírito Santo e regressaram, voltaram atrás, abandonaram a fé, né? Não estão mais
na obra que Deus colocou ele. Então, talvez você já ouviu muito dessas expressões, né? Muitas vezes você já ouviu: o irmão acabou de ser batizado com fogo. Talvez você já ouviu isso, mas quando a gente vai ver realmente, não foi o batismo com fogo, não foi o batismo cheio de sede que eu estava no som. Verdadeiramente não foi o batismo com fogo, né? Porque esse batismo com fogo, ele não cessa, porque a palavra de Deus é como, vamos dar o exemplo aqui, de uma fogueira, né? Quanto mais você bota lenha, mais a labareda se levanta, se acende. Então, quando a pessoa é batizada por fogo, quanto mais ela lê a Bíblia, quanto mais ela estuda, quanto mais ela vai para o culto, quanto mais ela congrega, quanto mais ela... Você está entendendo? Vai acendendo, não vai se apagando, não vai diminuindo o fogo. Por exemplo, Moisés teve esse batismo. Moisés teve esse batismo no deserto. O fogo da sarça, o fogo que estava na sarça quando Deus chamou ele, né, a sarça não cessava o fogo, e aí Moisés chegou para perto e foi batizado. Então, quem tem o batismo com fogo, né, quem tem esse batismo com o Espírito Santo, vai por toda a vida, toda a caminhada dele aqui na terra, esse fogo ele não se apaga. Enquanto ele estiver aqui fazendo a obra de Deus, obedecendo, né, esse fogo ele não cessa. Não tem esse negócio de fracasso, não tem quem é batizado com fogo, não tem esse negócio de desânimo, entendeu? Quem tem o batismo com fogo não desiste da caminhada, não desiste do seu chamado, porque o fogo do altar, o fogo de Deus, ele nunca se apaga. O fogo do Espírito Santo, ele nunca termina. O problema começa com outras coisas que acontecem. Quando a gente apresentamos fogo estranho, como foi os filhos de Arão, né, que apresentaram fogo estranho. Então, a pessoa diz para Deus: meu Deus, que tribulação é essa? Que coisa difícil, que deserto é esse que eu tenho passado? Problema sai um, entra outro problema. Mas isso, na tua vida, é o que Deus permite para que o teu fogo ele venha manter-se aceso, com oração, com jejum, com busca a Ele, entendeu? Então, esse fogo, esse deserto que você fala, é para que o batismo com o Espírito Santo ele permaneça. Deus permite esses momentos difíceis para batizar pessoas com fogo. Porque tem muita gente que recebeu o batismo na água, recebeu o batismo do Espírito Santo, mas para continuar tem que ter o batismo com fogo, né? Então, quem é batizado com fogo não vive murmurando, né? Passa momentos difíceis, caminha, né, pelo deserto, mas tem a certeza que Deus é com ele, entendeu? Então, a primeira coisa, eu estou lendo aqui em algo que a gente escrevemos aqui, a primeira coisa que acontece quando somos batizados com fogo, nós somos uma alma que tem um espírito, né? Uma alma com um espírito e um corpo. E esses três passam a ter o Espírito Santo de volta, como falamos lá atrás, né? Passa a ter a quarta parte, né? Que é o Espírito Santo. E, então, ele vai fazer o papel de uma torneira. Né, vai fazer um papel de uma torneira. Recebe a água do Espírito Santo e vai entornando no tanque que é o nosso corpo. A tua alma, o teu espírito recebe, né, faz o papel da torneira, e aí a torneira, você tem que estar aberto para as coisas de Deus, para que venha para o tanque.
O tanque é o corpo e esse tanque tem que transbordar. O líquido tem que transbordar, tem que passar pela torneira, né? O pastor é quem vai entornar na tua vida, é o teu líder que vai entornar, como o pastor David estava falando na última aula aí, né? O pastor, o seu pastor é que vai entornar. Então, quando você vem para a igreja e não só fica no glória, só fica no aleluia, só fica no hino, quando você se envolve na obra de Deus, quando você abraça o teu chamado, quando você se dedica, né, a cuidar da igreja, a cuidar do templo, então você vai receber, a torneira vai abrir em você e você será cheio, porque o pastor ele vai transbordar, o tanque vai transbordar e vai encher em outras pessoas. Mas tem muitas pessoas dentro da igreja que fecha a torneira, né? Fecha a torneira. O que é fechar a torneira? É você perseguir pastor, falar mal de pastor, arrumar confusão com o pastor. Então, tem muita gente que vai para a reunião e fala: a palavra hoje não foi boa, você fechou a torneira. Né? O culto hoje não falou comigo, você fechou a torneira. Porque o culto não é para você, o culto tem que ser para Deus. Então você não evangeliza, você não se envolve em algum departamento da igreja, você não participa de escola bíblica, isso tudo é a torneira aberta, né? Então você vai ficar uma pessoa seca, uma pessoa sem o Espírito Santo. E quando ele corta a fonte, quando a fonte é cortada, aquela torneira que te abastecia, então você vai ficar seco, você não vai ser a mesma pessoa que você era antes, quando você chegou cheio de sonhos, cheio de projeto, na presença de Deus. Então você não quer nem saber mais dos oráculos da fé, os oráculos sagrados da vida com Deus, entendeu? A liturgia do culto já não tem mais importância. Então nós somos o tabernáculo, e o tabernáculo ele tem 3 partes. Ele tem o átrio, ele tem o santo lugar e tem o lugar santíssimo, né? Que é o seu espírito, o lugar santíssimo. A sua alma é o lugar santo e o seu corpo é o átrio. É o átrio, então é a nossa caminhada, é o caminho, como o pastor David falou em outra gravação, né, que nós somos o átrio e nós estamos no átrio e temos que fazer o caminho de volta, temos que voltar, entendeu? Nós temos que regressar ou fazer o caminho inverso que Adão fez. Adão estava no santíssimo lugar, no Éden, lugar que Deus preparou, onde Deus cultuava, descia, né? E quando nós somos batizados com fogo, o Espírito Santo entra no meu lugar santíssimo, que é o meu espírito, e fica lá para sempre, entendeu? O batismo com fogo é a permissão que você dá para o Espírito Santo se alojar, morar, fazer morada dentro de você. Então, aqui na nossa apostila aqui, é que você pode estar adquirindo, tá? Você aí tem, abaixo desse vídeo aí, você pode ver aí na descrição, que tem a apostila que você pode comprar, tá bom? Custa R$50, com todas as imagens e todo o estudo da anatomia da vida espiritual, tá bom? Você pode ministrar essa aula aí na sua igreja, formar um grupo na sua casa e estar ministrando. Se você pegar no mínimo aí 2 Bíblias e ler todos os versículos completos, isso aqui, você vai ver que a tua vida será transformada, haverá renovação em todas as áreas da sua vida. Então perceba aqui na apostila, Satanás ele pode até lançar nos pensamentos, mas não pode executar. Nós não podemos deixar chegar ao nosso departamento chamado sentimento, tá vendo?
o pecado ele pode lançar, né, como nós falamos outrora, que a tentação não é pecado, né? O pecado é quando se consome, é consumado. Então, Satanás ele pode até lançar nos nossos pensamentos, mas não pode chegar ao nosso departamento chamado sentimento. Neste local chamado sentimento, é onde se dá o parecer do que foi protologado. Assim é o pecado. Satanás lança em nosso pensamento. Se nós aceitarmos no pensamento, então ele passa para o sentimento. Aí é uma parte da comunhão com Deus que vai ficar, olha o que diz aqui, vai ficar interrompida. Tá vendo? Então, preste muita atenção agora, daqui para frente, que a imagem vai falar mais forte ao teu coração. Né? A gente vai perceber aqui que tem pessoas assim, que já passou, avançou. Satanás lançou o pecado, né? Foi para o pensamento, ele aceitou no pensamento e passou para o sentimento, ferindo assim a sua comunhão, machucando a sua comunhão. Então, a pessoa ela passa a ficar um cristão 3/4. 3/4, ela já diminui. Ela vai, o corpo dela, passa a ter um corpo estranho dentro da igreja, passando a ver as coisas com outros olhos. Já não tem mais o olhar para as coisas santas, né? Para as coisas de Deus, e ela vai avançando mais, ela passa a ter 1/4, em vez de 3, agora ela tem 1/4, e ele passa a ser meio crente dentro da igreja. Então, muitos que foram batizados, pastor David, com o Espírito Santo, tinham uma consciência boa, habitava, ele era conservador das coisas de Deus, tinha inteligência, olha, valia a pena sentar para conversar, pessoas dependiam dela, né? Ela tinha intelectualidade para fazer logística dentro dela das coisas de Deus, a linguagem dela era sadia, mas quando Satanás minou, né, e ela não teve o batismo com fogo dentro dela, essa luz não clareou dentro dela, dentro da sua alma, e ela passou a ter os desânimos, e ela foi perdendo, passando a ser um crente 3/4, agora 1/4, e vai passando a ser meio crente. Então ela passa a ter 1%, ela passa a ser meio obreiro, entendeu? Vai diminuindo. O grau superior que era para ela avançar, ela não avança, ela regride, ela vai descendo. Então nós observamos que ela não é mais o mesmo crente de antes. E tudo começa a perceber, até mesmo os amigos. Os crentes percebem que ele não é mais aquela pessoa de oração, não é mais aquela pessoa que era um crente fervoroso, não é mais uma pessoa dedicada na obra de Deus, entendeu? Não consegue fazer a logística, né? Não tem mais ânimo. Então, passa a fazer tudo pela metade. Lê a Bíblia, prega, cultua, tudo pela metade. E aí eu te pergunto, em que escala você está? Em 3/4, em 1/4 ou meio crente? Em que escala você se encontra hoje? Nós temos aqui na Bíblia 2 camaradas que eu falei outrora o nome deles, Nadab e Abiú, que era filho de Arão, né? E esses caras, eles diminuíram, né? Eles eram filhos do sacerdote. Esses moços se moveram na liturgia do culto com um propósito de agradar a Deus. Começaram com o propósito de agradar a Deus. E eles caminhou
caminharam até bem no início, mas depois, do meio para o final, ele faz o que era desagradável, né? Desagradável. O exercício da liturgia, quando eu desagrado a Deus, quando eu não agrado, né? Não entrego no absoluto, não entrego aquilo que Deus quer, né? Então vai ter tragédias no ministério, vai ter tragédias na vida. E para isso, cada um tomou o seu incensário, cada um tomou para si o seu incensário, e o importante é que cada um tem o seu incensário, entendeu? O problema hoje é que as pessoas querem tomar conta do incensário do outro. Cada um quer se meter o bedelho, é bedelho que fala? No ministério do outro, no que o outro está fazendo. Cada um tem que tomar o seu incensário. E o interessante aqui é que o processo de agradar a Deus não é coletivo. O processo de agradar a Deus não é coletivo, é individual. Então, cada um Deus deu cada um a um incensário e o propósito é individual. Então, no caminho que cada um agrada a Deus, ele irá desfrutar da grandeza daquilo que ele entregou para Deus no individual. Não é um incensário para dois, é um incensário para cada um. Então, você tem que cuidar da sua vida espiritual, você tem que cuidar da sua comunhão, da logística, do que você tem armazenado no teu intelecto, na tua alma, no teu coração. Porque o fogo é com ele, o fogo é dele. E nós não podemos nos meter naquilo que Deus tem com a pessoa. Ele tem um incensário, né? Deus deu um incensário individual para cada um, e aí o fogo que está na vida dele, é por isso que eu não gosto de ser comparado com ninguém, entendeu? Eu sou único, o meu ministério é único, e eu não fico aí procurando imitar pessoas, eu não fico por aí querer aparecer, ter trejeitos de pessoas, não, eu sou eu e acabou. Né? Eu tenho o meu incensário, eu tenho o meu fogo, eu tenho o meu chamado. Eu tenho o incensário e já tenho que manter ele aceso, que manter esse fogo aceso, né? Com motivações corretas, caminhando debaixo da autoridade, da unção da palavra de Deus. Então, você não pode estar envolvido, se preocupando, né, com os hábitos dos outros, com aquilo que as pessoas estão fazendo, ou que os outros estão pensando, que a consciência dele, entendeu? Dependendo, não, você tem que ser você mesmo, você tem que cuidar do seu incensário, como diz aqui, porque o incensário, ele traz o cheiro, né? Ele traz um cheiro maravilhoso. Aí ninguém se importa com o fogo que está queimando, ninguém se importa com o fogo, mas se importa com o incenso que sai do incensário, entendeu? Hein, pastor David? Esses camaradas aqui, os filhos de Arão, eles tinham um incensário, e dentro do incensário tinha um perfume, e ele tinha o bálsamo, né? E aí vinha o fogo. Então, as pessoas não estão preocupadas com o fogo. E aí Deus está falando com alguém aí que está me ouvindo. A pessoa, a sociedade, o mundo está preocupado com o cheiro que está saindo do teu incensário. O fogo pode ser o fogo estranho, não é o fogo do Espírito Santo, mas porque está o cheiro, entendeu? Porque está o cheiro, aí o povo está preocupado. Parece que é de Deus, o cheiro.
Então, muitos vão aprovar por causa da fragrância, né? A fragrância que sai de dentro desse incensário, mas o fogo que queima dentro desse incensário é que faz a fumaça subir. Esse cheiro que faz todo mundo ovacionar ele, né? Dele esse cheiro, né? Esse cheiro maravilhoso. Então tem pessoas aí que está sendo gloriosa, que está sendo grandiosa, pessoas por causa do cheiro que sai do incensário dele. Mas e o fogo? O fogo, será que é o fogo do Espírito Santo que está dentro dessa alma? Será que está no teu espírito o fogo? É o mesmo fogo da criação? É o mesmo fogo da expiração? Aleluia. Então, era fácil resolver. Era fácil resolver isso aqui. Chamava-se ele para da cerimônia e ele tinha que ser verdadeiro, declarar o que tinha dentro do seu incensário, o que estava dentro do seu incensário, só que esse cargo é muita responsabilidade que a pessoa tem, né? E muitos não querem dar satisfação da sua vida. Muitos não querem dar satisfação da sua vida. Então, o que a Bíblia vai dizer? Que Deus reprova, né? Deus não se agrada dos filhos de Arão. Deus não se agradou. Entendeu? Deus não se agradou. Por quê? Mesmo mostrando o cheiro, tem pessoas que têm mostrado o cheiro, mas o fogo não é de Deus. Então, eles preferiram quebrar o princípio. E quando eu quebro o princípio, eu sou quebrado. Entendeu? Existia toda a liturgia que parecia que estava dentro, que estava certo. Era simples, era só jogar a água no incensário, apagar o fogo, né, que estava ali, entendeu? E estava resolvido, mas eles quiseram permanecer, ou seja, caminhar adentro do santuário. Então, meu irmão, o problema está aí, né? A capacidade, está aí na sua imagem aí, pastor David vai colocar a imagem aí, a capacidade, a linguagem, a percepção, os pensamentos que você está caminhando na obra de Deus, que você está andando sem a chama, sem o raio do Espírito Santo, a intelectualidade, o raciocínio, a compreensão, a tua memória. Aleluia. Isso aqui, meu irmão, tem que ter cabeça para entender isso aqui. Porque quando vai chegando no final, que vai afunilando, né? Vai mexendo mais com a gente, entendeu? Então, pode ver que está no preto aí, dos dois lados está em preto. Em cima nós falamos nos vermelhos, no espiritual, tá vendo? A consciência, né? Os hábitos, né? A conservadores está no vermelho. Mas no meio aí, no meio da alma e do corpo, né? Vai aí a capacidade em preto, a capacidade da pessoa, a linguagem da pessoa, as percepções dela, os pensamentos dela, a intelectualidade, o raciocínio e a compreensão. Se está no meio, meu irmão, é porque ainda não foi transformado, iluminado pela fonte, entendeu? E aí esse corpo, essa inteligência inconsciente, emocional, afetiva, ela é prejudicada, entendeu? Aí do outro lado, do lado direito aí do corpo, tem aí a certeza com desafio, né? Compreensões inconscientes. Por quê, pastor? Porque o fogo indefinido, o fogo que é indefinido, as pessoas sentem o cheiro, parece que é de Deus, mas ainda não sabe se é o fogo santo ou se é um fogo estranho. Aqui está escrito, é um fogo em relação à mente humana para se entender.
Então esse fogo pode ter vindo para destruir o incensário que tem consumido o fogo estranho assumido no lugar santíssimo. Eu vou repetir aqui, ó. O fogo indefinido em relação à mente humana, para se entender, esse fogo poderia ter vindo para destruir o incensário e ter consumido fogo estranho, né, assumido no lugar santíssimo. Está vendo aí o que eles apresentaram? Aquele fogo que Deus mandou ali, no incensário deles, né, não era, na verdade, se eles reconhecessem, ele não seria destruído. E aí eu chego à temática dessa mensagem, desse pensamento meu aqui, que o incensário caiu no chão. O incensário deles caiu no chão e continuou exalando o cheiro, mas eles foram queimados. Está vendo aí? Então, o problema, preste muita atenção, o problema não está no teu chamado, no ministério, na igreja, no propósito, não. O incensário, pastor David, dos filhos de Arão, eles caíram no chão e continuaram a queimar, entendeu? O cheiro continuou ali, eles não foram consumidos. Quem foi consumido foi os rapazes, entendeu? O propósito continuou, aleluia. O propósito continua, o chamado continua. Então, eles morreram por causa de um foguinho que, vamos dizer assim, não tinha direção do pastor, não tinha direção do seu pastor, né? E quando esse foguinho entra na vida, pastor Adilson, esse foguinho entra através de pecadinhos, né? Pecadinho que a pessoa vai praticando e aí não é sincero para com Deus, não fala com a sua liderança, não confessa. E aí ela fica, não, é eu e Deus perdoou, Deus me perdoa, né? Ela não assume a sua responsabilidade, não chega para o seu pastor e conversa com a sua liderança e confessa, pede ajuda. Então, ela vai colocando esses fogos estranhos, né? E com certeza ela vai morrer. A igreja continua, o propósito continua, entendeu? Deus envia outro para assumir aquele lugar dele, a responsabilidade que era dele, Deus coloca outro, como colocou os outros filhos de Arão, entendeu? Então aqui nós temos, né, esse corpo agora que não é iluminado, esse raio tem que chegar até o corpo, como você botou, como o pastor David colocou aí na imagem. Então, busca inspirações, adaptabilidade, né, e flexibilidade. Então, a pessoa busca se adaptar. Tem pessoas adaptadas dentro da obra. Sabe fazer tudo, aprendeu. Ela está, a gente pode chamar isso aqui, ela está no automático. Ela vive no automático, porque aprendeu a cultuar, aprendeu a louvar, aprendeu a pregar. A liturgia, ela sabe, né? A liturgia, ela consegue praticar, mas o fogo não está mais. O fogo é estranho. Então, diz aqui do outro lado, do lado direito, não depende do tempo, no tempo de Deus, né? O espaço ou da linguagem de Deus, entendeu? Ela não depende do tempo de Deus, ela depende somente do espaço e da linguagem. O espaço onde habita ali, então o que é feito ali, para ela tá bom demais, para ela tá ótimo, entendeu? E ela vai levando a vida dela assim, desse jeito, sem o Espírito Santo, sem a revelação, sem o raciocínio da criação lá do início, sem inspiração,
do Espírito Santo, que a inspiração do Espírito Santo é espontânea, né? Vem para a gente assim. Eu fico pensando, pastor David, pessoas que liga para um aí, dá uma inspiração aí do que eu vou pregar. Pô, tô sem inspiração nenhuma. Pô, aí manda uma mensagem para aí, vou pregar em tal lugar, manda uma mensagem para mim. Não tem inspiração, né? Não tem espontaneidade de inspiração, não tem inteligência. A inteligência, o Espírito Santo quer dar nela, quer atingir todas as áreas dela, o raio quer descer sobre ela, né? Existe aqui também, nós temos, né, a segunda casa sacerdotal. A primeira casa sacerdotal era a casa de Arão, mas a segunda casa sacerdotal nós temos a casa de Elim, os filhos de Elim, Ofni e Finé, né? Ofni e Finé, eles eram vestidos adequadamente, instruídos de maneiras profundas, e eles exercitavam, na verdade, a autoridade do ofício da liturgia. Eles praticavam isso aí, o processo da transição, né, paterna de Elim, né, de Elim, foi passado, os sacerdotes foram passados para os filhos dele. Eles eram obreiros, acompanhavam o seu pai, trabalhava, né, no ofício ali do sacerdote, né, foram instruídos por ele, mas eles vinham, o que eles faziam? Eles vinham e metiam o garfo, a Bíblia fala que metiam o garfo, eles tiravam de dentro da bacia, né? Ele tirava de dentro da panela, do caldeirão, tirava de dentro do tacho e levava para as suas curtições, para as suas vidas desregradas. É o que muita gente tem feito, muitos pastores têm feito isso dentro da igreja, né? Tem metido a mão no garfo, né? Não tem uma autoridade, não respeita os seus pais na fé, não respeita os seus sacerdotes. Então, o que me chama a atenção é que o povo todo sabia que esse moço era sacerdote e fazia isso, que era filho de Elim e fazia isso. O povo sabia, mas não tomava posição, entendeu? Não tomava atitude. Então, ele dizia, me dá da carne, né? Pedia da carne, pegava a carne, cozia e eles comiam. Então, por que eles só comiam carne? Porque eles eram carnal. Eles eram carnal. Os filhos de Elim eram carnal. Então, muita gente hoje que não tem a fonte, não tem o Espírito Santo, não foram batizados com o fogo, né? Foram até escolhidos, separados como os filhos de Arão, né? Mas morreram espiritualmente. Então, muitos são como os filhos de Elim e são carnais. Conhece a liturgia, caminha na liturgia, caminha no propósito, mas são carnais. Eles só fazia isso porque eles eram carnal. Então, meu irmão, aqui nós queremos deixar para você pensar, para você parar e meditar, raciocinar. Será que o espírito da criação está dentro de mim? Será que o meu ministério tem sido inspirado pelo Espírito Santo? Será que a minha consciência cognitiva, os meus hábitos têm sido conservador, têm sido concreto e certeiro para com Deus? Será que o teu corpo foi irradiado por esse raio do Espírito Santo e você tornou essa luz acesa?
de maneira que aonde você chega, as pessoas olham para você e vê essa luz brilhar. Aqui dentro das pessoas, dentro de cada ser, tem princípios bíblicos. Dentro de cada um de nós, Deus quer colocar princípios, regras que precisa ser executadas, que precisa ser praticada. E aí eu imagino eles explicando para esses obreiros, tanto os filhos de Arão como os filhos de Elim, explicar para esses obreiros que se apresentar fogo estranho, só cheiro, serão mortos. E se for carnais, também vão morrer, porque os filhos de Elim morreram. Eu imagino os sacerdotes deles explicando para eles, conversando com eles, esclarecendo para eles, e eles continuarem da mesma forma. Amém? Então nós vamos ficando por aqui, tá? Não esqueça que estamos chegando ao final e as 2 últimas aulas serão ao vivo, para que você possa concorrer, pastor? Concorrer a esse livro aqui, tá? Então, compartilha com todos os seus contatos, se inscreva, porque... e é muito importante também você fazer comentários, fazer o seu comentário lá, tá? Para você concorrer aqui a esse grande prêmio aqui que nós separamos para dar de presente para você. Todas as nossas imagens, curso de capelania, aguarda aí que vai chegar, nós vamos dar o curso de capelania aqui pelo YouTube, tá bom? Você que tem o desejo de fazer a obra no hospital, no presídio, fazer a obra social, fazer a obra no cemitério, amém? Nós vamos estar aqui fazendo um curso para você, e aí se você quiser mesmo ingressar nesse chamado, aí você vai ter como você adquirir também a sua credencial, tá? O seu certificado conosco também, para você fazer a obra de Deus legalmente. Então, tá bom? Então, compartilha, curte, comente, e amanhã nós vamos estar aqui com mais um vídeo. Que vídeo que nós vamos agora? O 8º? Esse é o 7º. Nós vamos para o 8º. E olha, já vou apresentar para vocês a próxima imagem. É essa aqui, o pastor David vai estar colocando. Está aqui na minha mão, mas você pode estar requerendo esse material digital com todas as imagens aqui, tá? Perdendo a semelhança. Esse aqui vai ser muito forte, tá bom? Perdendo a semelhança. Então, quando não tem um fogo, ou quando eu tenho fogo, o fogo se apaga, a fonte, ela se apaga, ela queima dentro de nós, como ela queimou, como se apagou nos filhos de Arão e nos filhos de Elim. Então aí a gente perde a semelhança de Deus, a imagem e a semelhança. Você não pode perder essa aula, tá? Convida aí aos teus amigos para vocês assistirem ao mesmo tempo e comentarem, né? Manda recado, né, pastor? Manda recado de um para o outro aí. Quando tiver, fale também se você é de outra denominação, se você é de outra igreja, está em outro estado, está em outro país. Mandar um abraço aqui para todos os alunos da Escola Teológica Bíblia de Deus, todos os capelões, os que fizeram a batalha espiritual, aqueles que fizeram esse curso presencial, os que fizeram sacerdote, e profeta e profecia. E vem aí, pode revelar já, pastor? É melhor deixar para amanhã, não? Melhor deixar para amanhã. Vem aí, meu irmão, olha, extraordinário. Deus me deu algo sobrenatural. Eclesias com Esosias. E aí, quem sabe o que significa?
já pode aí imaginar o que vai vir, tá bom? Eclesias com Exogías, tá bom? Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus Cristo reine no teu coração, no teu lar, na tua vida. Fica com Deus.